Olá, Milton Bly é nosso convidado de hoje para os Dilemas Éticos. Nós vamos conversar sobre seu mais recente livro, O Vírus e a Farsa Populista. Vocês que nos acompanham desde o começo já sabem que esse bate-papo começou presencialmente na sinagoga da Congregação Israelita Paulista e também no auditório da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. Desde 2020, quando começou a pandemia, nós migramos o bate-papo para o ambiente virtual, para você e nós nos mantermos protegidos e, ao mesmo tempo, continuarmos pensando em profundidade sobre os desafios da nossa sociedade, sobre os dilemas éticos envolvidos nos nossos tempos. Desde que a gente migrou para o ambiente virtual, tivemos o privilégio de receber o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, o apresentador Luciano Huck, o humorista Fábio Porchat, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro, os jornalistas Guga Chakra e Zeca Camargo, o diplomata Rubens Recupero, a escritora Cláudia Werneck, entre tantos outros nomes. E hoje temos esse enorme privilégio de receber o querido Milton Bly, que tem uma história com a CIP, que sem dúvida nenhuma vai fazer parte desse nosso bate-papo. Nós queremos agradecer nossos patrocinadores, Lei de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo, Bemol, Itaú, CSN, GR, Focus, Helbor e Rossetti, além do apoio da Unibis Cultural. Aproveito também para agradecer enormemente a presença da nossa tradutora em Libras, Paloma Bueno, que faz com que essa nossa conversa seja mais acessível e inclusiva. E a equipe da CIP, que está aqui nos bastidores, garantindo a qualidade desse bate-papo. Bia, Ive, Missa, Natan e Raquel. Milton Bly é correspondente em Paris do Brasil 247. Começou sua carreira na Rádio Jovem Pan, tendo integrado a equipe que ganhou o prêmio ESSO de melhor programa radiofônico. Vive na capital francesa desde 1978, tendo trabalhado como correspondente da revista Visão, do jornal Folha de São Paulo e das rádios Capital e Excelsior, que depois se transformou em CBN, e Eldorado. Foi redator-chefe da Rádio France Internacional e presidente da Associação da Imprensa Latino-Americana na França. Graduou-se em Direito pela USP e Jornalismo pela FIAM, possui mestrado em Economia e doutorado em Política pela Université de Paris. É autor dos livros Direto de Paris, A Europa Hipnotizada e agora O Vírus e a Farsa Populista e coautor de O Brasil no Contexto 1987 a 2017, publicado pela Contexto. Aliás, a gente tem uma dica especial para vocês. Durante essa live, vocês vão receber um desconto de 20% para adquirir o livro O Vírus e a Farsa Populista, usando o cupom CIP20, CIP, tudo maiúsculo, 20. Basta apontar o celular no código QR que está aparecendo na nossa tela e entrar no link na descrição do evento. E assim vocês vão conseguir comprar o livro com desconto. A partir de agora, então, recebo com muito carinho Milton Bly. Milton, antes de falar do teu livro, eu quero falar um pouquinho da tua história aqui no Brasil, em especial com a CIP. Obrigado por estar conosco. Vamos lá, Milton, nos conte um pouquinho qual que é a tua história com a CIP. Bem, meu caro Michel, a minha história com a CIP começou quando eu nasci, praticamente, né? Logo fui para a juventude da congregação e ali foram os meus anos formadores, né? Eu sou o que sou hoje, em grande parte,
porque eu fui membro da CIP desde, não sei, eu era lobinho, na van andava, Michel. Veja só, devia ter o quê? Uns 6 anos de idade, por aí, não? E ali eu comecei a aprender os primeiros valores judaicos, Michel, que eu prezo muitíssimo. Não? Eu já te disse várias vezes, me tornei um judeu laico, me tornei um judeu ateu, não? Isto dito, você seria o meu rabino, ou será o meu rabino no dia em que eu voltar à sinagoga. Quem sabe, né, Michel? De qualquer maneira, os anos da CIP foram fundamentais. Eu depois migrei para para outros serviços de juventude dentro da própria congregação e ali foram os primeiros namoros, as primeiras experiências ricas da minha vida. Sempre foram ligadas à CIP. Eu, inclusive, era da geração acima da geração do seu pai, não? O Ricardo, que era um sujeito fantástico e deve continuar sendo, sem dúvida alguma. Não tenho contato com ele há muito tempo, mas era uma pessoa que eu prezava muito. E a CIP, então, sempre esteve ligada à minha vida. Hoje, os meus melhores amigos são os amigos que eu formei lá atrás na Congregação Israelita Paulista. Então, eu prezo muito a congregação. A minha história, ela esteve, num determinado momento, ligada ao rabino Sobel, não? Sobretudo naquele episódio do Herzog. Não? Eu soube agora que vão publicar os nomes dos 1.004 jornalistas que assinaram o primeiro manifesto protestando contra o assassinato do Vlado, do Herzog, e eu fui um daqueles jornalistas, daqueles 1.004 jornalistas, e agora isso vai ser publicado em livro, e eu relembrei com muito sentimento, com muita emoção, né? Aqueles momentos que foram fundamentais na história, na minha história e na história do Brasil. E eu fico, olha, honestamente, Michel, eu fico muito feliz que você esteja agora no lugar que outrora foi do Sobel. Você é uma pessoa que eu não só aprecio, como tenho um profundíssimo respeito por você, pelas suas posições, pelas suas posturas, e a tal ponto que isso, quem está nos ouvindo não sabe, vai saber logo. Não? Eu pedi a você que escrevesse a orelha do livro, e você muito gentilmente disse sim. Eu acho que foi 1 minuto depois de eu ter te mandado um e-mail. Eu me senti, desculpe, eu me senti emocionado com a sua resposta imediata, e eu então estou duplamente feliz por estar aqui. Milton, obrigado pelas palavras de tanto carinho, e saiba que a CIP retribui a você esse reconhecimento e esse carinho, e você sabe disso, né? Quando a gente lançou teus outros livros anteriormente na CIP, a quantidade de gente da velha guarda da CIP, que não necessariamente frequenta o dia a dia da congregação ou do Shabat, veio especialmente para te prestigiar e para te abraçar. Foi sempre muito emocionante rever tanta gente da CIP que gosta tanto de você e que faz parte da nossa história e da tua história.
E eu gostaria de começar entrando no assunto do teu livro e perguntando o seguinte: de que maneira, na tua opinião, né, a pandemia do coronavírus impacta, né, no mundo em que a gente vive? De que forma a geopolítica, o equilíbrio de forças que havia até o começo do ano passado está sendo modificado pelo vírus? O que aconteceu de diferente desde o início dessa pandemia? Olha, Michel, eu acho que a primeira coisa que aconteceu de diferente, né, é que nós, de repente, acordamos para a realidade. Né? Nós, até essa pandemia, estávamos meio adormecidos, como se a evolução do mundo fosse aquela normal, já esperada, e que ia seguir o seu curso. E, de repente, eu particularmente me perguntei como é que nós pudemos chegar a esse ponto. Que ponto, Michel? Como foi possível, né, que um enfermeiro no Hospital La Pitié-Salpêtrière, que é em pleno centro, no coração de Paris, né? Paris é a primeira cidade mais rica do quinto país mais rico do mundo. Quer dizer, nós estamos em pleno espaço de abundância. Né? E, de repente, nós vimos o quê? Que um enfermeiro ele usava um saco de lixo, Michel, né, em cima da camisa para se proteger da Covid-19, porque ele não tinha blusa especial para se proteger. Nós percebemos o quê? Que o médico tinha uma máscara, a máscara cirúrgica descartável, que tem uma duração de proteção de 4 horas, não? E que ele trabalhava durante 14 horas seguidas. Não? Eu estou falando da França, não estou falando de um país pobre, de um país miserável. Não, eu estou falando da França. Não? Estou falando de Paris. Não? Como foi possível que os garis passavam diariamente com seus caminhões e era um momento importantíssimo da nossa vida de confinados, porque nós, às 8 horas em ponto, né, aplaudíamos os garis que passavam e aplaudíamos os médicos, né, que nos davam reconforto e que tentavam salvar vidas. Né? E esses garis não tinham nenhuma proteção. Nenhuma. Zero, Michel. Quer dizer, como isso foi possível? Foi possível porque nós construímos um mundo maluco. Nós construímos um mundo em que o homem não estava no centro das preocupações, no centro das atenções. O que estava no centro das atenções? Talvez o novo modelo do iPhone 25, não? E não o médico, não o enfermeiro, não. E olha, eu estou falando do país que é conhecido como o país do Estado-providência, não? Do Estado previdenciário. Mas era uma falácia. Era uma falácia porque, em nome da diminuição dos custos, não? Em nome do liberalismo, o que é que aconteceu? Nós reduzimos os orçamentos dos hospitais que não eram mais administrados por médicos, porque médico não entende de administração. Não? Então, nós temos que colocar um engenheiro. Bom, o engenheiro entende, o economista entende. Então, o economista, o que ele faz? Ele diminui os custos. Opa, fantástico, sobra mais dinheiro no orçamento. O engenheiro, ele aumenta a produtividade. Será que é preciso aumentar a produtividade quando nós estamos falando de saúde?
nós estamos falando do homem, nós estamos falando de vida e de morte. Não? Será que nós temos que nos preocupar com isso? Ou será que a Previdência Social ela pode dar um déficit? Para mim, o déficit da Previdência Social é óbvio. Não? É claro que pode, não precisa ser equilibrada. Não? O que precisa ser equilibrado são outros fatores da economia. Não? Os hospitais, não. O serviço público de medicina, não. Não? Esses têm que atender o ser humano, têm que atender as pessoas que estão doentes. Não? Doentes física e psicologicamente. Não? E eu me pergunto, então, que mundo maluco foi esse que nos levou a isso e que nos levou também a achar, primeiro, a achar que saúde, educação, seguridade social, etc., não eram coisas essenciais, né? Que nós poderíamos melhorar com produtividade e melhorar com diminuição de custos. Era a ideologia do Estado mínimo. Não sei se lembram o quanto se falava do Estado mínimo antes da pandemia. É um absurdo o Estado mínimo. Nós vimos na pandemia, e pior, outras pandemias virão. E se não vierem novas pandemias num curto prazo, vai haver a crise climática, que já está aí. A gente vê o que está acontecendo agora, neste momento, na Alemanha, na Bélgica, fruto do aquecimento climático, fruto dessa desregulamentação do clima, desregulação do clima. Então, é preciso urgentemente um novo pacto social. Nós precisamos reabilitar o Estado democrático, é claro, o Estado ditatorial, mas precisamos reabilitar o Estado porque é o Estado que pode nos garantir o que há de melhor, ou seja, o ser humano. Nós, seres humanos, temos que estar no centro das atenções desta vida no nosso planeta. Então, o que você traz, Milton, é a ideia de que essa falta de capacidade de colocar o ser humano no centro já existia, não é uma novidade, mas a pandemia vem, de alguma forma, denunciar essa nossa incapacidade de colocar o ser humano no centro. Você, no teu livro, fala de pandemias anteriores, né? E fala, inclusive, da peste negra. A gente aprendeu alguma coisa com as pandemias anteriores? De alguma maneira, a sociedade está melhor preparada para essa e para as futuras pandemias? Olha, Michel, qual era a principal medida tomada quando das pandemias anteriores? Era o isolamento social. Isto sempre aconteceu na história das pandemias. Sempre. As pessoas, para se proteger, elas ficavam isoladas. Elas entravam em casa e se isolavam. Hoje, o que nós vemos? Nós assistimos a uma denúncia do isolamento, como se isso fosse algo normal, como se isso fosse o normal. É um absurdo, nós aprendemos pouquíssimo. E o que foi que nós tivemos de absolutamente extraordinário nessa pandemia da Covid-19, do coronavírus? Foi o fato de que, um ano depois, nós tivemos mas várias vacinas, que nós não tivemos no passado. Agora nós temos vacinas. Nós devíamos estar com data vênia, levantando as mãos para o céu e dizendo obrigado. Meu Deus do céu, obrigado. E hoje nós vemos pelo mundo
a contestação da vacina, os antivacinas. Claro, eles não são maioria, mas que existisse um já seria um demais. E não é apenas um, são muitos, são muitos. Aqui na França, não sei se você está a par, nós tivemos nessa semana manifestações anti-vacina, e nessas manifestações anti-vacina, várias pessoas colocaram uma estrela amarela no peito, igual àquela dos judeus durante o regime nazista, que era, de certa maneira, um passaporte para a morte. Hoje, então, os antivacinas se apoderam desta estrela amarela para dizer: nós somos pela liberdade. Pela liberdade do quê? Pela liberdade de morrer ou pela liberdade de infectar outras pessoas? É de um absurdo. A comparação, ela é, me desculpe a palavra, ela é nojenta. Ela é inominável. Mas, além da comparação, eles querem o quê? Eles querem o direito de poderem circular livremente e, assim, inclusive, infectar outras pessoas. Outras pessoas que talvez amanhã morram. Quer dizer, é algo que não dá para entender. Assim como não dá para entender, e aí eu entro no caso dos populistas, né, desta farsa populista, né, como é que nós votamos? Porque não foram pessoas que deram golpes de Estado, não. Os povos, vários eleitores, votaram em populistas de extrema-direita. Esses que hoje negam a vacina, esses que são negacionistas, que negam o isolamento social. Então, nós aprendemos, eu não sei, eu acho que a pergunta fica no ar, mas eu acho fundamental que a gente reflita sobre isso e que tem que se refletir agora e não apenas sobre o que nós queremos que seja o normal, não? A curto prazo. O normal a curto prazo, nós todos sabemos, nós queremos viajar, nós queremos passear, nós queremos ir ao cinema, ir ao teatro, abraçar e beijar os nossos familiares, os nossos amigos. Tudo isso é normal, perfeitamente normal, mas esse é o normal de curto prazo. O que está em jogo hoje, inclusive, é a questão da sobrevivência da democracia. Porque o que o pessoal de extrema-direita hoje está dizendo é que a ditadura é melhor do que a democracia. Então, nós temos que tomar muito cuidado para construir a médio e longo prazo um mundo melhor, um mundo mais humano. O que você traz, Milton, me parece uma dificuldade muito grande da humanidade de lidar com a liberdade, né? A liberdade que foi defendida aí, na França, no final do século XVIII em diante, como uma bandeira absolutamente essencial de qualquer sociedade, essa mesma liberdade agora é invocada por aqueles que falam: eu não quero tomar vacina porque eu sou livre, eu não quero me isolar socialmente porque eu sou livre. Então, a liberdade, assim como qualquer outro valor, ele está em diálogo com os demais valores. A liberdade não é um valor absoluto. A liberdade é um valor que convive
na sociedade com diversos outros valores. Na hora que a minha liberdade coloca em risco a vida de outras pessoas, então essa minha liberdade precisa ser limitada, seja ela a liberdade de expressão, seja ela a liberdade de circulação, como no caso agora da pandemia. Eu acho que essa dificuldade, e me corrija se você pensar diferente, essa dificuldade de lidar com essa coisa, com esse valor maravilhoso, que é o valor da liberdade, é que faz com que muitas vezes as pessoas acreditem que o ideal é algo que seja contrário à liberdade, né? Que é a ditadura, que é o fascismo, e etc. O que é um absurdo, né? Porque a liberdade é uma conquista maravilhosa. A única coisa, precisamos saber utilizá-la. Ela não vem com manual de instruções. É justamente no debate ético que a gente vai aperfeiçoando a nossa capacidade de lidar com a liberdade. E eu já emendo numa pergunta, Milton, parece que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e você citou a estrela de Davi, amarela, né, que os judeus eram obrigados a usar na Europa nazista, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo parecia ter aprendido lições importantes, né? Havia um movimento bacana, né, do qual participou a fundação do moderno Estado de Israel, o próprio surgimento da ONU e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão e etc. Tudo isso parecia caminhar na direção de um mundo de colaboração, no mundo de fortalecimento de direitos humanos e de valores fundamentais e etc. De um tempo para cá, parece que a gente começou a caminhar na direção contrária. Mais uma vez, a gente vê discursos ultranacionalistas, fascistas, ditatoriais. O que aconteceu de cá para lá, na tua opinião? Olha, entre os vários fatores que levaram a isso, eu acho que nós temos um que foi fundamental. O neoliberalismo, que já existia antes, não? Mas ele nos levou a pensar em termos de eficiência financeira, não? E não em qualidade de vida. E nós ganhamos muito em termos de eficiência financeira, não há a menor dúvida. Não? Agora, descobriu-se, não? Uma enorme mentira, que era de que o mercado resolveria todos os problemas. Não? As leis do mercado. E o tal mercado só enche a carteira e a barriga daqueles que vivem de dividendos. E quem é que vive de dividendos? Meia dúzia de pessoas no mundo. Nós vimos nos últimos números, Michel, que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas passam fome. Quer dizer, é alucinante. Nós temos um mundo em que se produz comida suficiente para todos. Mesmo assim, 1 bilhão de pessoas passa fome. É de um absurdo total. Você certamente nunca passou fome 2 dias seguidos. Eu nunca passei um dia sequer, Michel. Eu imagino que deve ser uma vida de fome. Eu passei o isolamento, sobretudo o primeiro confinamento, na minha casa, muito bem instalado, um jardim. Eu estava num ambiente excepcionalmente bom. Ao mesmo tempo, várias pessoas estavam em um cubículo, em um apartamento de 15 metros quadrados. Agora, esses até que não estavam tão mal, porque nas comunidades, às vezes, você tinha gente morando em casas, em barracos, com um teto de zinco, sem água potável, sem esgoto, e todo mundo dizendo que precisam lavar as mãos.
Lavar as mãos como? E nós estamos no século XXI, como é que nós podemos imaginar que ainda milhares ou milhões de pessoas ainda vivam em lugares sem esgoto, sem água, não? Sem água para beber e sem água para se lavar, não? E isso me levou a pensar por quê, né? Voltando um pouquinho para trás, por que nós não tínhamos máscaras? Por que nós não tínhamos luvas, álcool? Aqui na França, faltou, na Europa, faltou paracetamol, ou seja, aquele comprimidinho para dor de cabeça e febre, que é o medicamento mais consumido no mundo. Por quê? Porque tudo estava concentrado na China. Toda a produção mundial. Não? De luvas também, de máscaras também, de álcool também. Como assim? Para tratar de doentes de Covid em terapia intensiva, eram necessários eram necessários 4 medicamentos. Existiam 2 aqui na França, faltavam 2. Esses 2 só eram produzidos na China. Quer dizer, e o mundo estava à procura desses 2 medicamentos. E faltou. Faltaram essas moléculas. Então, a globalização, que era para ser uma globalização feliz, como você falou, uma globalização solidária, uma globalização em que as pessoas, os países se integram, os países se ajudam. A União Europeia foi um exemplo magnífico disso, muito bonito. E o que aconteceu? A globalização se tornou uma globalização infeliz. Uma globalização infeliz porque a lógica é a mesma dos hospitais. Nós vamos, então, produzir, nós, empresários americanos, franceses, alemães, ingleses, nós vamos produzir lá onde é mais barato. Vamos diminuir os custos, porque diminuindo os custos, nós vamos ganhar mais. Os nossos acionistas vão ganhar mais. Nós vamos distribuir mais dividendos. Muito bem. Isso aconteceu. E quando chegou a hora H, nós estávamos totalmente despreparados. Totalmente despreparados. Então, nós brincamos, de certa maneira, de faz de conta. Nós não quisemos ver qual era a situação real. E, então, primeira resposta à pandemia, vamos nos fechar. Nós temos que nos fechar. O medo do outro. Os populistas saltaram de alegria. Os populistas ultranacionalistas hastearam, então, a bandeira do nós contra eles. Incitaram até a guerra civil em meio a uma crise pandêmica sem precedentes. Nós tivemos guerras comerciais incríveis. Até nós vemos guerras comerciais em torno de vacina. Não? Em torno de vacina. Quer dizer, quando todo mundo deveria estar colaborando, que a OMS deveria, na verdade, ser o grande organismo que deveria despachar as vacinas para o resto do mundo, não. Nós estamos numa guerra comercial. E, Michel, você sabe, nessa história de dividendos, os 4 maiores laboratórios que produzem vacina distribuíram dividendos suficientes para vacinar todo o continente africano. Todo o continente africano. Em alguns países africanos, a vacinação nem sequer começou ainda. E nós já
E nós estamos fazendo o quê? Distribuindo os dividendos para os nossos acionistas, quando nós poderíamos estar utilizando esse dinheiro para produzir vacinas e salvar gente, salvar pessoas. Então, acho que é um pouco a resposta à sua pergunta. Milton, o teu livro é fascinante porque ele aborda temas dos mais diversos, né? Aliás, a editora Contexto está fazendo uma parceria com os Dilemas Éticos e está oferecendo 20% para vocês que estão nos assistindo. Basta direcionar o seu celular ao código QR que está aparecendo na nossa tela e você então vai poder adquirir esse livro com desconto. 2 temas em especial, Milton, me chamaram a atenção e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles. O primeiro é a relação de tudo isso que a gente está conversando com o avanço tecnológico. Você fala no teu livro sobre Big Data e você fala no teu livro sobre o 5G. Então, eu gostaria que você abordasse esse assunto. E o segundo assunto é a pauta de costumes. De que forma a legalização do aborto na Argentina, comemorada pela Mafalda, segundo você, conversa com tudo isso que a gente está abordando? Na verdade, um dos últimos, uma das últimas histórias do livro, né, da Mafalda, no qual o Quino foi acusado de ser contra o aborto. E o Quino sempre foi a favor do aborto, e a Mafalda, filha, então, espiritual do Quino, ela, então, se mostra a favor do aborto. Eu sempre fui plenamente a favor do aborto. Do ponto de vista pessoal, eu acho que as mulheres têm todo o direito de usar o seu corpo como bem entendem e de optar por dar a vida ou não dar a vida. Eu acho que, em casos como estupros, etc., isso é o óbvio ululante para mim. É algo que não se discute de maneira alguma. Né? Só se discute na cabeça de pessoas como a ministra Damares, né? Ou pessoas dessa estirpe. Né? São pessoas que, enfim, não têm nenhum compromisso com a vida. Né? Eu acho... Então, eu sempre fui a favor do aborto. Ao direito ao aborto. Eu não sou a favor do aborto, eu não quero que ninguém aborte. Muito pelo contrário, eu acho que o meu pai, né, era ginecologista, obstetra, ele introduziu o psicoprofilático, o método do parto sem dor no Brasil. E ele sempre foi contra o aborto. É verdade que naquela época, inclusive, era totalmente ilegal. Eu não sou a favor do aborto. Eu acho que o aborto é algo que marca a pessoa profundamente. Né? Nenhuma mulher normal passa por um aborto como se ela fosse ao supermercado fazer compras. Né? É algo extremamente complexo e que marca a vida da pessoa de forma importante. Então, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor do direito de aborto. Se ela acha que não há outra saída, que ela, então, aborte. Então, esta é a minha posição. Certamente não é a sua, Michel. Não, você está enganado. Eu também sou a favor do direito de escolha e o judaísmo
talvez tenha uma das legislações mais avançadas, legislações religiosas mais avançadas nesse assunto, porque para o judaísmo não há vida antes do nascimento. Então, durante a gestação, a gente não pode falar ainda em vida. A gente fala em potencial de vida, em possibilidade de vida, em probabilidade de vida. Mas como o feto não consegue viver de maneira autônoma, ele depende do corpo da mãe para se desenvolver, a gente ainda não pode falar em vida, como é, por exemplo, a concepção católica da gravidez. O catolicismo acredita que a partir dos primeiros momentos de desenvolvimento do embrião, da chamada nidação, já existe uma vida inteira e completa e, portanto, o aborto em qualquer estágio e por qualquer motivo seria um assassinato, seria um homicídio. Essa, pelo menos, a visão católica clássica. Claro que dentro do catolicismo isso também é debatido e discutido. Mas para o judaísmo, como o nascimento a vida se inicia só com o nascimento, existe muito mais flexibilidade, uma propensão muito maior de aceitar, como você falou, sem dúvida nenhuma, em caso de violência, em caso de estupro, em caso de incesto, ou em caso de risco de vida da mãe, o aborto é obviamente indicado, mas também no caso em que não há condições emocionais, psicológicas de se gerar aquela criança, de se cuidar daquela criança e, portanto, se opta pelo aborto. E concordo com você também de que ninguém é a favor do aborto. Não existe alguém que seja a favor do aborto. O que a gente é a favor do direito de escolha. Mas eu queria ouvir você também sobre 5G e Big Data. Como isso conversa com tudo isso? Pois é, veja só. Nós, durante a pandemia, as desigualdades aumentaram de forma absurda. Aumentaram ainda mais do que já existia anteriormente. E nós estamos diante de uma situação em que nós percebemos que, com a inteligência artificial, nós chegaremos a um ponto em que não haverá trabalho para todos os homens. Não haverá trabalho suficiente para todos. Aquele filósofo israelense, do Homo sapiens, Yuval Harari. O Harari, ele fala, inclusive, ele utiliza uma expressão que me machuca. Eu não gosto dessa expressão, mas ele utiliza o homem inútil do futuro. O homem inútil é aquele que não vai ter um trabalho como nós conhecemos hoje, como um trabalho fixo, um trabalho remunerado, um trabalho que venha a ser satisfatório para aquele indivíduo. Então, isso não haverá mais o suficiente para todos. Não? E então ele propõe, não? Eu já acho, voltando um pouquinho, eu já acho que o homem pode trabalhar de forma útil, mesmo que não seja num trabalho tal como nós conhecemos hoje. Não? Existem os trabalhos voluntários, existem os milhões de formas de trabalho e de solidariedade que ainda não são devidamente utilizadas, não? Pelas pessoas. Não? Então, o que nós percebemos é isso, que ainda falta, nós ainda temos caminho para percorrer, não? Dentro da utilidade do homem, o indivíduo útil. Eu prefiro esse termo, útil, mas que não tenha um trabalho tal como nós conhecemos hoje. Então, ele propõe a renda universal.
não? A renda universal já está sendo aplicada em vários lugares, não? Inclusive, aí no Brasil, de certa maneira, o Bolsa Família é uma renda universal, não? Não é uma renda universal para todos, mas é uma espécie de renda universal. Na Finlândia, isso está sendo feito e nós percebemos que existem várias fórmulas para se implantar essa renda universal e de que, dentro dessas fórmulas, várias são, inclusive, do ponto de vista econômico, extremamente eficientes, não? Eficientes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, nós juntamos as duas coisas, nós juntamos as novas tecnologias com a questão econômica, não? 5G, nós precisamos tomar, ao meu ver, muito cuidado para não cair, uma vez mais, na globalização infeliz. Ou seja, nós temos que abrir um grande leque, não, de produtores de 5G e que nós tenhamos acesso, então, fácil a vários produtores de 5G, porque senão nós estaremos criando o grande irmão do George Orwell. Não? Então, este é um perigo. Os populistas estão aí, para uma vez mais, utilizarem com todas as suas forças esse espaço, não? E então para implantar regimes autoritários. E nós, então, temos que tomar todo o cuidado possível e imaginário com relação a 5G e com relação às novas tecnologias. É as novas tecnologias a serviço do homem e não o homem a serviço das novas tecnologias. Milton, você citou Yuval Harari, né, o pensador, historiador israelense, e eu queria ouvir o que você observou de Israel durante essa pandemia, a maneira como Israel lidou com a pandemia e de que forma a saída de Bibi Netanyahu e a composição desse governo com forças de todas as vertentes possíveis e imagináveis, inclusive muçulmanas, dentro do governo de Israel, tem a ver com esse momento. Olha, eu acho que tem tudo a ver. E Israel, uma vez mais, como vocês bem sabem, é um caso à parte. É um caso à parte por quê? Porque é o país, talvez, o mais progressista do mundo. Não? E, ao mesmo tempo, é um dos mais atrasados e conservadores do mundo. Não? Então, nós vimos nessa pandemia as duas coisas. Não? Nós vimos o governo israelense comprando vacinas a preços elevados. Não? Por quê? Porque aí entram os valores judaicos. O principal valor é a vida humana. Então, é preciso salvar vidas. Então, nós temos que comprar o máximo de vacinas possíveis, o máximo possível e imaginável, não? Para vacinar as pessoas e salvar vidas. Não? Então, este é o Israel aberto, o Israel progressista, o Israel que trabalha em novas tecnologias, que tem laboratórios eficientíssimos, não? E, ao mesmo tempo, nós tínhamos um governo que flertava com a extrema-direita. Não? O Bibi Netanyahu foi, ao lado do Orbán, um dos únicos a estar presente na posse do Jair Bolsonaro. Todos nós sabíamos quem era Jair Bolsonaro. Não vamos nos mentir. Não?
quem votou no Bolsonaro não pode dizer eu não sabia, porque sabia. Ele, se tem uma coisa de, entre aspas, positiva nele, é o fato dele ser transparente. Ele é o que ele mostra ser, exatamente. Não? E se ele utiliza, na forma e no conteúdo, substância fascista, é porque ele é um fascista. Ele não esconde o que ele é. Não? E o Netanyahu veio, foi ao Brasil para a posse do Jair Bolsonaro. E que não se enganem os judeus que dizem mas o Bolsonaro é a favor de Israel. Eu acho que o Bernard-Henri Lévy, filósofo francês, deu a resposta perfeita para os populistas de extrema-direita. Não se enganem, eles dizem que são pró-Israel, mas o populismo de extrema-direita desemboca no antissemitismo. Necessariamente. Porque ele é discriminatório. Ele discrimina todas as minorias. E nós somos as minorias das minorias. E sempre foi assim. E é assim. Então, acaba desembocando no antissemitismo. Desembocando no que nós vimos daquele secretário da Cultura namorando com Goebbels. Não? Inclusive, se não me engano, era a Valkyrie do Wagner como fundo, não? E uma fala tirada de Goebbels. Então, este é o populista de extrema-direita. Então, Israel também foi isso. Agora, o que eu acho interessante é essa nova experiência de Israel, que não é só de Israel, aliás. Nós tivemos o fim, que eu espero seja realmente fim, da era Trump. Trump perdeu. Ele teve um número absurdo de votos, muito mais do que teve no passado. Se não me engano, 4 milhões de votos a mais. Mas ele perdeu. Ele perdeu a eleição. Ele foi embora. Ele era uma espécie de grande líder dessa extrema-direita. E o que aconteceu em Israel com essa formação de um governo com amplo espectro da extrema-direita à extrema-esquerda, com o Partido Árabe também nessa coalizão, o que vai dar, eu não sei, ele pode ser um governo de médio prazo, de longo prazo, eu tenho minhas dúvidas, mas a experiência é muito interessante para tirar o Bibi Netanyahu do poder. Ele já estava há tempo demais. Então, era preciso tirá-lo de lá. E essa foi a fórmula, a forma encontrada. A Hungria está fazendo a mesma coisa. A Hungria elaborou uma coalizão, uma coligação de partidos que vai da extrema-direita à esquerda, e a Hungria conseguiu eleger, inclusive, o prefeito de Budapeste. Então, isso foi um grande passo. E o ano que vem nós vamos ter eleições presidenciais e daí, então, vamos ver se Orbán fica ou se vai embora. Por enquanto, as pesquisas dão meio a meio, 50-50, o que é muito, porque até tempos atrás o Orbán tinha algo como 70%, 75% das intenções de voto. Então,
agora as pessoas estão vendo que há uma forma de tirar Orbán do poder. Imagine você que Orbán, a União Europeia propôs à Hungria ajuda para sair da crise econômica pós-pandêmica. A Hungria e a todos os demais países da União Europeia. Hungria, Polônia e Eslovênia disseram: nós não aceitamos esse dinheiro, nós não aceitamos porque vocês estão condicionando estes investimentos à obediência do Estado de Direito e dos direitos humanos. Nós não estamos de acordo. Quer dizer, em outras palavras, esses três países preferem a ditadura à democracia. Então, eles chegam até esse ponto de onde a importância de tirar estes líderes do poder. Tirou-se Netanyahu, é capaz que se tire, então, Orbán, tirou-se Trump, e aí no Brasil, será que nós vamos tirar Jair Bolsonaro? Estamos sim, nos encaminhando para isso, pelo menos. Milton, a gente teria assunto aqui para ficar muito mais tempo batendo papo. O teu livro aborda muitos temas. Se vocês quiserem saber o que Hitchcock tem a ver com tudo isso, vocês terão que ler o livro do Milton Bly, porque a gente não tem tempo para mais perguntas, mas a gente quer te agradecer enormemente e vou me despedir citando uma passagem bíblica em Dvarim, Deuteronômio, capítulo 20, está escrito que Adam etz hasadeh, porque o ser humano é a árvore do campo. E talvez seja aí uma visão bíblica sobre aquilo que você fala tantas vezes durante a nossa conversa, que a importância da gente restituir o ser humano para o centro do campo, para o centro do debate, para o centro da discussão. Quando a gente tomar decisões na nossa sociedade, tendo o ser humano como o objetivo principal, nós vamos acertar. Todas as vezes que o ser humano for um detalhe na nossa tomada de decisão, a chance de nossa decisão ser uma decisão violenta, fascista, ditatorial é muito grande. Então, Deus queira que o teu livro sirva como um alerta para cada leitor e para cada leitora de que não há outro caminho senão colocar o homem no centro da tomada de decisões, como Dvarim, como a Torá já diz que Adam etz hasadeh, que o homem precisa ser essa árvore do campo. Obrigado, Milton, pela conversa deliciosa. Muito obrigado a você, meu caro Michel. Obrigado a CIP, obrigado a todos aqueles que participaram, então, dessa live. E eu espero que realmente esse livro sirva para que a gente reflita exatamente sobre o que você acaba de dizer, sobre a necessidade de que cada homem tenha uma vida digna. Boa noite a todos. Boa noite.